Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Lacombe, já deixando os créditos ao canal do Lacombe na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueça de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos de forma avassaladora e todos nós estamos ameaçados. É o que está nas manchetes dos jornais, dos telejornais, nos portais de notícia. Dificilmente haverá salvação. A CNN americana aponta as vítimas preferenciais. Vitória de Trump é um pesadelo para mulheres negras e imigrantes ilegais. E é certo mesmo que vai sobrar para todo mundo. A publicação britânica The Economist já fala até no temor de que as faculdades mentais de Trump comecem a falhar, sem que seus jornalistas sejam chamados de agentes de desinformação, de extremistas. Assim, eram tratados apenas aqueles que questionavam as capacidades físicas e mentais do presidente Joe Biden. A imprensa brasileira, que desistiu de ser imprensa, vai na mesma onda insana. O UOL estampou em manchete: Estados Unidos optam pelo inferno e forçam o mundo a conviver com o diabo. Para o Estadão, os americanos escolheram o populismo autoritário. O Jornal Paulista afirma que, sendo um criminoso, um golpista, um orgulhoso agente do caos, Trump vai tornar o mundo mais instável. O jornal O Globo não tem dúvida de afirmar que o presidente eleito representa um risco à democracia americana, que ele menospreza as instituições e não tem nenhum tipo de constrangimento em usar o poder do Estado em benefício próprio. Claro que o folhetim carioca não é capaz de dizer o mesmo de Lula. Imaginem o que anda falando a Folha de São Paulo. Trump oferece caos, pede poder e Estados Unidos topam. Trump abusará do autoritarismo. Trump volta ao poder para desafiar a própria ideia da democracia. Trump reeleito é um desastre global climático. Ele vai estabelecer uma âncora para o negacionismo ambiental, a brutalidade social, as divisões políticas e as doutrinas anticientíficas. E o que dizer de quem ainda lê a Folha, não por obrigação profissional como eu? Está na seção de cartas dos leitores. A vitória de Trump deixa o mundo mais perigoso. A maior democracia do mundo elegeu Trump e seu discurso antidemocrático. Incrível que os americanos acreditem em promessas que o mundo sabe que não serão cumpridas. Esses foram trechos selecionados da turma que deve comer picanha e tomar cerveja todo fim de semana e que trata Nicolás Maduro como presidente reeleito e fala em jornada democrática na Venezuela. Donald Trump não derrotou apenas Kamala Harris e um partido democrata radicalizado, desesperado, mentiroso, cínico, apartado do mundo real. Ele venceu uma batalha importante contra a mídia enviesada, as falsas acusações de incitação à violência, a derrubada de suas redes sociais, os processos fajutos contra ele, as tentativas de prendê-lo, de matá-lo. Ele deu uma boa pancada no sistema, no aglomerado woke, na ideologia de gênero, na linguagem neutra, nos homens metidos em competições esportivas de mulheres, nos falsos movimentos feministas, no assassinato de bebês nos ventres das mães, nos falsos movimentos raciais, no ressentimento racial. Trump assustou as escolas corroídas, o meio acadêmico, os artistas desorientados, arrogantes, pretensiosos, toda a indústria do entretenimento e cultural. Foi uma pancada nos agrupamentos contra a família, os cristãos, os judeus. A vitória de Trump foi contra o terrorismo, o ecoterrorismo, a Agenda 2030 da ONU, a agenda globalista, contra as fronteiras abertas, contra a criminalidade, a favor das forças de segurança, da polícia, a favor da justiça, do mérito, contra o vitimismo. Foi uma pancada na banalização do nazismo e do fascismo. Foi uma bordoada no comunismo, nas ditaduras, nas tiranias.
Foi um triunfo pela liberdade de expressão, contra a censura, a perseguição política. E, por tudo isso, sim, foi uma vitória marcante contra o Brasil do PT e do STF. Dentro do Partido Republicano, os rhinos, Republican in name only, falando, gente, esquece, o Trump foi muito tóxico, temos que ter um Mitt Romney, refinado, um gatinho, come com talher de prata, escreve coisas maravilhosas nas redes sociais e tem diálogo com a direita caçabista. A lição é essa aqui, ó. PL e PT unidos? Nicolas Ferreira critica a coalizão para presidente da Câmara e do Senado, né? Também. Davi Alcolumbre. Ninguém merece, né? É uma imoralidade gigantesca, diz Nicolas, argumentando que temos que ouvir a base, o eleitor. Meus amigos, se a vitória de Trump serve para alguma coisa para a direita brasileira, tem que ser para dar um choque de estamina, de coragem, de desejo de luta. Fight, fight, fight. O cara tinha levado um tiro. E nós vamos votar no Alcolumbre e apostar na direita caçabista com o Tarcísio que sequer critica o STF. Porque, sei lá por quê? Porque é o que sempre foi assim, o Rodrigo Constantino é imbecil de dizer o contrário. Não. Mais Nicolas e menos Silas Malafaia. Mais Constantino e menos Kim Paim. STF não resistirá a vento contra de Trump e deixará Bolsonaro disputar as eleições, dizem aliados. Por enquanto, é só uma expectativa, uma esperança. Tem que vir muita pressão para que se torne realidade. Não diálogo e contemporização no momento em que estamos mais fortes. Olha o que aconteceu quando o Elon Musk estava vindo pesado para ver se o povo brasileiro entrava na briga. E o povo, não tem jeito, E aí até o Elon Musk virou uma hora e falou assim, eu não vou sozinho ser kamikaze no Brasil. Voltou com o Twitter, com o X, está esperando. Ele não pode salvar sozinho o Brasil. Quem tem que salvar o Brasil são os brasileiros. Mas acho que ficou um recado claro de que isso aqui pode se tornar realidade num futuro próximo. Num futuro próximo, isso pode se tornar realidade. Esse foi meu almoço de hoje. É que eu estou de dieta. Com vocês, em primeira mão, a primeira reunião que rolou nos bastidores do STF. Aquela que foi para o público, teve piadinha. Quem vai ser o primeiro a perder o visto? Nos bastidores não passava nem o Wi-Fi no fiofó de cada um deles. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Dele. Essa que é a verdade, tá? Eu acho que ele fez um bom trabalho até aqui, ele fala com as tias do Zap, ele está do nosso lado, em que pese ele está sendo mais pragmático nessa questão. O problema é quando você tenta monopolizar a ética para defender coisas meio questionáveis, né? E alguns trechos chegaram a mim, eu vi esse trecho, ele falando assim, o Constantino é um imbecil por criticar Davi Alcolumbre. Então, assim, eu concordo, eu confesso, né, que existe uma picuinha hoje em dia, mas eu concordo que não é o ideal para a direita essa briga. Como você sempre diz, acontece nos Estados Unidos, pode acontecer no Brasil amanhã, podemos esperar a volta do Bolsonaro, se Deus quiser, mas temos que lutar para isso. Ele está inelegível, no Brasil tem TSE, STF, e por aí vai. O X está amordaçado. Disparada do dólar, qual a sua análise? Não passou de 6, não foi para 6 e pouco. Aquilo foi um bug do Google. Não aconteceu. Na verdade, da B3. Teve um problema na B3, o Google reproduziu e não é verdadeira aquela cotação. Mas acho que a tendência é ir para 6, né? Mesmo. Espero que com Trump como presidente a solução para punir a quadrilha dos bandidos venha dos Estados Unidos. Marcelo, é minha grande esperança e eu não tenho escondido isso.
Eu tenho muito mais esperança na pressão que vem dos Estados Unidos com Trump e Elon Musk do que em diálogo com Alcolumbre, né? Moro na querida Califórnia, vim com visa de 6 meses, blá, blá, blá. O que você acha que devo me preocupar? Porque eu penso que está pesando mais as pessoas viverem pela borda, sem controle nenhum. Imigração é um issue, a questão da criminalidade na Califórnia. Eu acho que tiveram alguns votos aí favoráveis, né, nas emendas. Tem que acabar com essa porcaria de misdemeanor de $950 de furto. Tem que começar a reagir. A Califórnia é um lugar muito dominado, né, pelos esquisitões, pela turma do Vale do Silício, pela indústria de Hollywood, mas tem muita gente trabalhadora, tem fazenda, tem muita gente de classe média espremida ali, entre esses ricaços e os pobres, né, do Skid Row. Então, não há fatalismo, não. Califórnia também pode dar a volta por cima, apesar de ser mais difícil. Sobre o pedido de impeachment de Moraes, o quórum de maioria simples, 2/3, é para número presente na sessão. Então, se tiverem apenas 72 senadores, 37 votos, vence. Ok, foi só um comentário. Tem que pressionar os senadores, tem que voltar essa pauta. Quando que começam os cancelamentos dos vistos? Não é uma coisa que vai ser da noite para o dia, mas é que nem o Trump assumir. Ele não precisa assumir e apertar botão vermelho para que os inimigos do Ocidente comecem a falar mais manso. Já aconteceu, por exemplo, com o líder lá dos Houthis, no Iêmen. Então, de novo, né? Sticks and carrots. É o poder de dissuasão. Então, a presença do Trump na Casa Branca com Elon Musk. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Congressistas que se articulam para barrar a entrada de ministros do STF nos Estados Unidos são reeleitos. Projeto de Maria Salazar visa barrar proibir a entrada dos magistrados brasileiros em solo americano por censura, perseguição política e violação do Estado Democrático de Direito. Os congressistas norte-americanos que estão se mobilizando para revogar o visto dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil foram reeleitos para um novo mandato. O documento encaminhado ao secretário de Estado Antony Blinken menciona Alexandre de Moraes e os demais ministros como cúmplices de práticas antidemocráticas. O projeto de lei apresentado pela deputada Maria Salazar sugere que autoridades envolvidas em censura de cidadãos sejam impedidas de obter vistos para os Estados Unidos. Entre os congressistas que assinaram o pedido estão o senador Rick Scott, da Flórida, a deputada Maria Salazar, da Flórida, deputado Carlos Gimenez, Flórida, e deputado Rick McCormick, Geórgia, e deputado Chris Smith, de Nova Jersey. Na ação, eles manifestam profunda preocupação com a supressão alarmante da liberdade de expressão orquestrada pela Suprema Corte Brasileira sob a liderança de Alexandre de Moraes e defende que é do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos impedir a entrada de visitantes que, segundo eles, estariam comprometendo processos e instituições democráticas. Moraes e seus pares do STF estão fazendo exatamente isso, escreveram. A proposta chamada de Sem Censuradores nas Nossas Praias estabelece que estrangeiros responsáveis por atos que violem a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão, terão sua entrada no país proibida. Em uma sessão de maio deste ano, Maria Salazar referiu-se a Alexandre de Moraes como tolo e questionou se ele era um tolo útil para os socialistas, mas afirmou que ele estava cerceando um dos direitos fundamentais de uma democracia. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.